Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Amir Kellner, coordenador da cirurgia geral do grupo Eu Médico Residente, e eu trouxe aqui mais um assunto para a gente discutir, muito cobrado nas provas de residência médica. A gente vai discutir a doença diverticular e a diverticulite aguda. Então vamos lá ver como é que esse assunto está caindo aí nas principais provas de residência médica do Brasil. Olha essa questão, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Bom, pessoal, o primeiro conceito que a gente tem que ter é que doença diverticular não é sinônimo de diverticulite aguda. A doença diverticular é a presença de divertículos ao longo do cólon do nosso paciente. Na verdade, não são divertículos verdadeiros, são pseudodivertículos. Uma vez que, se você lembrar comigo, a parede do trato gastrointestinal é formada por 4 camadas: mucosa, submucosa, muscular e serosa. Na doença diverticular, esses divertículos, eles são a herniação da mucosa e da submucosa, ou seja, uma falha da camada muscular permite a herniação da mucosa e da submucosa. Então, esse divertículo, ele não é verdadeiro. E a diverticulite aguda, não confunda, é o processo inflamatório desse pseudodivertículo. Quando a gente fala de doença diverticular, é uma doença comum em países desenvolvidos, com hábitos de vida de países industrializados, como dieta, por exemplo, a dieta de um país desenvolvido. É mais comum em pessoas mais velhas, então se liga, na tua prova, muito provavelmente um abdômen agudo numa paciente mais jovem não vai ser uma diverticulite aguda. Ao passo que um abdômen agudo num paciente mais idoso na tua prova pode sim ter a diverticulite aguda como uma das hipóteses diagnósticas. Essa doença é mais comum no cólon sigmoide, praticamente inexiste no reto e ela vai ficando menos prevalente quanto mais proximal à válvula iliocecal nós vamos chegando. Ou seja, muito comum no sigmoide, menos comum no esquerdo, menos ainda no transverso e menos ali no nosso cólon direito. E para a nossa prova, mais importante do que a doença diverticular são as complicações, a diverticulite aguda e o sangramento da doença diverticular. E se liga, a diverticulite aguda vai ser mais comum na região do sigmoide, enquanto o sangramento vai ser uma complicação mais comum nos divertículos localizados no cólon direito. Então, guarda aí o conceito. O divertículo do cólon direito sangra, enquanto o divertículo do cólon esquerdo inflama. Se liga nesse conceito, porque é muito cobrado nas provas de residência. E o quadro clínico? Eu costumo dizer que a diverticulite aguda é a apendicite aguda do lado esquerdo do abdômen. Oxente, amigo, que danado é isso? É exatamente aquele quadro clínico muito parecido com a apendicite aguda, mas lembra, a apendicite aguda tem uma dor localizada na fossa ilíaca direita, enquanto a diverticulite aguda, a nossa dor está localizada na fossa ilíaca esquerda, uma vez que a região do sigmoide é a região com maior número de divertículos, ou seja, mais propensa a ter um quadro inflamatório. O quadro clínico da apendicite aguda do lado esquerdo, ou seja, da diverticulite aguda, é composto por uma febre e, nos momentos iniciais, é uma febre baixa e sem calafrios, associado a uma leucocitose, que quando não estivermos diante de um quadro complicado, a gente vai ter uma leucocitose com baixos níveis de leucometria, ou seja, se eu não tenho complicação como abscesso, perfuração, o leucograma é aumentado, mas não em números tão altos. E uma dor localizada no quadrante inferior esquerdo do abdômen do nosso paciente. E o diagnóstico, como é feito? Bom, como eu te disse, é aquela apendicite aguda do lado esquerdo, leucocitose, febre e dor em quadrante inferior esquerdo. A tomografia é um excelente exame para dar o diagnóstico, ou seja, dentre os exames aí que nós temos acesso, normalmente a tomografia é o melhor exame, tudo bem? E vou te dizer, a tomografia, ela não só dá o diagnóstico, como ela nos ajuda a fazer a classificação e avaliar complicações desse processo inflamatório. A ressonância e a ultrassom podem ser utilizadas, mas a ultrassom vai ter uma acurácia menor e a ressonância tem todos aqueles empecilhos que você já deve saber. Ela não é tão disponível, ela é um exame caro e demorado de ser realizado. Então, o que é que a gente faz? Normalmente se resolve com a tomografia. O raio-x pode ser feito
como utilizado na rotina de abdômen agudo, mas não vai nos trazer grandes alterações características dessa patologia. E se liga aqui. Se é uma doença que eu tenho alterações morfológicas, alterações anatômicas na minha região colônica, a gente deve imaginar que o enema contrastado e a colonoscopia vão me permitir delinear, quantificar, avaliar de perto essas alterações anatômicas. Mas pensa aqui comigo, se eu tenho um processo inflamatório colônico, se aquela minha parede já fragilizada pela ausência da camada muscular e agora inflamada, eu aumentar a pressão dentro com o enema opaco ou com a infusão de gás na colonoscopia, o que é que pode acontecer? Perfeito, galera! A gente pode ter a perfuração daquele divertículo e agora ficar diante de um quadro perfurativo abdominal. Ou seja, vamos estar diante de uma catástrofe. Então se liga no conceito. O enema contrastado e a colonoscopia devem ser realizadas, mas não no processo agudo. Você deve esperar esfriar aquele quadro agudo 4, 6 semanas após o quadro agudo para realizar esses exames. Jamais indicar esses exames num quadro de diverticulite aguda para a gente não complicar ainda mais a vida do nosso paciente. E o diagnóstico diferencial? Pessoal, o diagnóstico diferencial vai ser comum de abdômen agudo inflamatório. Ou então, pessoal, quando a gente tem ali um quadro, por exemplo, de uma diverticulite no sigmoide, em que o diâmetro daquela alça é menor, nós podemos fazer quadros de oclusão, fazendo diagnóstico diferencial como, por exemplo, volvo de sigmoide, uma neoplasia, o sangramento pode se confundir com a colite isquêmica, e as outras patologias abdominais inflamatórias, como a doença inflamatória pélvica, a própria apendicite aguda, uma apendagite, uma doença de Crohn, uma retocolite. Então, se liga, outros quadros abdominais fazem diagnóstico diferencial, mas na tua prova, uma dor num paciente idoso localizado em fossa ilíaca esquerda, muito provavelmente é um quadro de diverticulite aguda. Então vamos lá, vamos voltar a fazer aí essa nossa questão. A questão da Paraíba recente traz uma mulher de 35 anos com história de dor em fossa ilíaca esquerda, recorrente de forte intensidade, que aumenta a intensidade a cada crise. No momento, ela tem febre e leucocitose. O que você pode achar estranho nessa questão, sem sombra de dúvidas, é a idade da paciente. Mas vamos lá, é uma dor na fossa ilíaca esquerda e recorrente. A diverticulite aguda tem essa característica de ser recorrente várias vezes. E tem febre e leucocitose. Então, é um abdômen agudo inflamatório. Eu tenho certeza que você não tem dúvida. Dentre os diagnósticos diferenciais, qual que menos se enquadra a situação descrita? Diverticulite aguda pode ser sim, inclusive, apesar dela não ter a idade característica, mas o quadro pode falar a favor de diverticulite aguda. Endometriose. Endometriose é um quadro que pode ser recorrente, que pode causar dor e, eventualmente, pode sim fazer febre e leucocitose, assim como abscesso tubo-ovariano. É um diagnóstico diferencial de um abdômen agudo e inflamatório. A doença de Crohn faz também diagnóstico diferencial, traz essa recorrência, pode ser localizada. Agora, quem não faz parte do diagnóstico diferencial é a prenhez tubária. A prenhez tubária é um quadro de abdômen agudo, normalmente hemorrágico, tá? E é um quadro agudo único. Ele não vai fazer essa recorrência. A paciente vai apresentar um quadro de dor abdominal associado a um quadro de choque hipovolêmico. Então, essa questão, quem não fazia parte do diagnóstico diferencial, sem sombra de dúvidas, era a prenhez tubária. Mais uma questão, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Questão aí do IANSP de São Paulo, 2021, traz uma paciente de 82 anos de idade, constipado cronicamente, um idoso com história de constipação crônica, suas orelhas ficam em pé, que pode ser um quadro sim de doença diverticular. Dor abdominal difusa, associada com náuseas e diminuição da eliminação de gases e fezes nos últimos 2 dias, sem cirurgias anteriores ou emagrecimento.
ao exame físico, tem uma distensão difusa moderada, sem sinais de peritonite. Ele pede a alternativa correta. Um quadro de um abdômen agudo aí, num paciente, né? A gente pode pensar em neoplasia, a gente pode pensar em doença diverticular, a gente pode pensar em outras patologias que causem esse quadro num paciente de 82 anos. A hérnia interna pode ser descartada, pois não realizou cirurgia prévia. Sem sombra de dúvidas, é muito mais comum a presença de uma hérnia interna num paciente que tem uma cirurgia prévia abdominal. Mas a gente sabe que algumas malformações, algumas alterações anatômicas podem sim se manifestar com hérnia interna sem que o paciente tenha tido um passado de cirurgia no abdômen. O Wolfram sigmoide parece ser o diagnóstico mais provável. Raciocina aqui comigo. Um paciente que tem um Wolfram sigmoide, ele até vai ter aí uma diminuição na eliminação de fezes e gases, mas o que é que seria muito interessante? Seria uma distensão grande, volumosa, vômitos refratários, e não essa distensão difusa, pelo menos moderada. Então, a letra B já está errada. A ultrassom seria o primeiro exame para avaliação diagnóstica. Pensa aqui comigo. Se eu tenho distensão abdominal, a ultrassom perde muito a sua acurácia. Eu não consigo fazer uma boa avaliação da cavidade abdominal quando eu tenho distensão. Então, a letra C está errada. A neoplasia de cólon é pouco provável, pois não há emagrecimento significativo. No homem de 82 anos, constipado cronicamente, que tem aí agora diminuição de fezes e flatos, a gente tem que pensar em neoplasia como uma grande hipótese diagnóstica. E não dizer que não é, porque não teve emagrecimento significativo. Essa falta do emagrecimento importante não nos diz muita coisa. A resposta é a letra E. Vamos ver por quê. Embora se possa iniciar a avaliação com a radiografia simples, sim, num quadro de abdômen agudo, eu posso iniciar e devo iniciar com o raio-x, a tomo deve ser realizada. Perfeito, porque a tomografia vai me mostrar etiologia, complicação, diagnósticos diferenciais. Então, a letra E é perfeita, conceitual e responde muito bem essa nossa questão. Dando sequência, lê essa questão, pausa teu vídeo e eu volto já para responder ela contigo. Quando a gente fala de diverticulite aguda, é muito importante que a gente faça a classificação de Rinchey. A classificação de Rinchey, ela nos permite estadiar e muitas vezes predizer qual vai ser a nossa conduta. Existem 4 classificações de Rinchey, o 1, o 2, o 3 e o 4. E vamos entender essa classificação de Rinchey como uma evolução, como uma gradação do processo inflamatório. No Rinchey tipo 1, nós temos um abscesso pericólico, peridiverticular, um pequeno abscesso peridiverticular pericólico. Pensa, como é que esse abscesso ele pode evoluir? Ele pode evoluir com crescimento. É o Rinchey 2. No Rinchey 2, nós temos um abscesso pélvico ou um abscesso à distância. Como é que pode ser a evolução desse abscesso? Ele cresceu e ele agora vai estourar. Então, nós vamos ter uma peritonite purulenta. O que é que está faltando para esse nosso paciente? Perfeito. Está faltando a perfuração daquele divertículo. E no Rinchey 4, meus amigos, grava o conceito. Nós temos uma peritonite fecal, nós temos cocô, nós temos bosta espalhada por toda a cavidade abdominal do nosso paciente. É um quadro dramático de uma peritonite fecal. Rinchey 1, vamos lá relembrar então, é um pequeno abscesso pericólico. No Rinchey 2, é um abscesso pélvico ou à distância. No Rinchey 3, é uma peritonite purulenta. E no Rinchey 4, é uma peritonite fecal. E a avaliação do Rinchey, junto com a severidade do quadro clínico, vai me indicar a conduta do paciente. Nos pacientes que são óligo ou assintomáticos e tem um Rinchey muito baixinho, um Rinchey muito inicial, nós podemos propor um tratamento domiciliar com antibiótico e dieta líquida. Mas, se nós temos um quadro mais florido, de um Rinchey mais
avançado, se o nosso paciente tem um quadro clínico mais severo, se ele é imunossuprimido, aí não. Aí a gente tem que fazer o tratamento hospitalar, com antibiótico parenteral, com dieta zero e avaliar, quem sabe, a necessidade de cirurgia. E para isso eu coloquei aqui esse quadro para facilitar as suas ideias. Vamos raciocinar aqui comigo. Se nós temos um Rinchey 1, um pequeno abscesso peridiverticular, se aquele paciente está bem, não está vomitando, não está com muita queixa, faz o tratamento ambulatorial, antibiótico casa e deixa ele ali com a dietinha líquida. Se nós temos um Rinchey tipo 2, com abscesso menor que 2 centímetros e o paciente está bem, também propõe o tratamento ambulatorial. Agora veja, no Rinchey 1 ou no Rinchey 2 com abscesso pequeno, se o teu paciente está muito sintomático ou se ele tem algum fator complicador, como um diabetes ou uma imunossupressão, você precisa fazer o tratamento internado desse paciente. No Rinchey 2 com abscesso maiorzinho, maior que 2 centímetros, nós temos que avaliar a punção e a drenagem desse abscesso e o tratamento deve ser hospitalar, tudo bem? E nos Rincheys 3 e 4, nós precisamos indicar a cirurgia para esse nosso paciente. E quais são as cirurgias prováveis, as cirurgias possíveis? Vou trazer aqui alguns tipos de cirurgia que nós podemos indicar aí para desviar o trânsito gastrointestinal. Aqui eu trago para vocês uma reto-sigmoidectomia a Hartmann. Nós tiramos o reto e o sigmoide do paciente, amputamos o coto retal, fazemos uma sutura nesse coto retal, amputamos ele na cavidade abdominal e fazemos aqui uma colostomia. Essa é a famosa cirurgia de Hartmann. Aqui eu trago para vocês uma ileostomia terminal, é quando nós pegamos o íleo e exteriorizamos através da cavidade abdominal. Aqui eu trago uma colostomia com fístula mucosa, ou seja, em vez de eu amputar este coto retal na cavidade abdominal, eu deixo ele sob forma de fístula mucosa, sendo também exteriorizado. E aqui eu trago uma colostomia em alça. Nós deixamos uma cavidade, um ósteo, na verdade, responsável pelos excrementos, e o outro fica sob forma de fístula mucosa. Como a parede posterior deste cólon, ela é preservada, não é seccionada, eu chamo esse procedimento de colostomia em alça. Dando sequência, vamos lá então responder a nossa questão. Sobre doença diverticular, ele pede a alternativa correta, uma questão de Pernambuco. A sigmoidectomia eletiva é mandatória em pacientes menores de 45 anos após o primeiro episódio de diverticulite. Não, pessoal, eu não preciso fazer sigmoidectomia eletiva se o paciente tem aí o primeiro episódio de diverticulite. Se for um episódio leve, o mais provável é que ao longo da vida ele faça episódios leves. Então, o tratamento clínico com mudança de estilo de vida, mudança na dieta, costuma segurar esse paciente sem que eu precise indicar cirurgia para ele. Segundo o Rinchey, o estadio 4 é uma peritonite purulenta generalizada. Você já sabe que não. O estadio 4 é a peritonite fecal, é cocô espalhado pela barriga do nosso paciente. Na fase aguda, o clíster opaco deve ser realizado com bário como meio de contraste. Não, nunca, jamais em tempo algum, fazer enema ou fazer colonoscopia nos estadios, nos quadros agudos. Letra D. Uma colono só deve ser realizada pelo menos 3 semanas depois da resolução de um episódio de diverticulite aguda conceitual perfeito, como a gente tinha discutido. Diverticulite é uma causa incomum de fístula colon-vesical. Não só não é uma causa incomum, como é a principal causa de comunicação entre o cólon e a bexiga, são episódios de diverticulite aguda. Essa fístula colon-vesical se manifesta para a gente como pneumatúria e como fecalúria. Dando sequência, uma questão, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Uma questão do Ceará traz um paciente atendido na UPA e referido à unidade de emergência cirúrgica. 62 anos, dor abdominal em fossa ilíaca esquerda, parou, presta atenção, é o que eu já te disse. Um homem, uma pessoa idosa com dor em fossa ilíaca esquerda, isto é na tua prova de diverticulite aguda, até prova em contrário.
vem com intensidade crescente. Tem aí, ó, 3 episódios de febre e está taquicárdico. Palpação, nega anorexia ou vômitos ou parada de eliminação de fezes e flatos. Ao exame físico, tem dor a palpação superficial e profunda, localizada na fossa ilíaca esquerda, sem descompressão. Foi realizada a tomografia, que revelou espessamento da parede do sigmoide e sinais sugestivos de inflamação do mesocólon. Pequena coleção com conteúdo hidroaéreo pelicólica de 2 centímetros e ausência de pneumoperitônio. Qual a conduta proposta? O que é isso? Uma diverticulite aguda. Vamos lá buscar a resposta. Letra D. Indicar e encaminhar para laparotomia de urgência. Peraí. Ele tem uma peritonite importante? Não. Ele tem aí pneumoperitônio? Não. Ele está estável? Sim. Então, o tratamento pode ser não cirúrgico. Solicitar colono para confirmar diagnóstico de diverticulite? Jamais. No episódio agudo, eu não vou fazer a colonoscopia. Devolver o paciente à UPA para tratamento clínico conservador? Não. Veja que ele está com febre, veja que ele está taquicárdico. Ou seja, o tratamento melhor vai ser realizado em esquema hospitalar. Internar o paciente com prescrição de jejum e antibióticos parenterais. Por quê? Porque ele está com a frequência cardíaca um pouco aumentada. É interessante que a gente observe esse paciente de perto, uma questão muito bem feita da prova do Ceará. Mais uma provinha aí do Ceará, pausa teu vídeo que eu volto já para discutir ela contigo. A questão traz um homem de 47 anos, diagnosticado com diverticulite aguda em uma emergência, há 10 dias e fez o tratamento com restrição alimentar e antibióticos orais. Há uma semana piorou o quadro. Começou a fazer febre e intensificar a dor na fossa ilíaca esquerda. Foi hospitalizado e iniciado antibiótico parenteral. Na admissão fez um atomo que mostrou um abscesso perimesocólico com 5 centímetros. Pessoal, esse abscesso está maiorzinho. Esse abscesso você já sabe que provavelmente não vai responder só com antibiótico. Sem líquido livre na cavidade ou evidência de pneumoperitônio. Ou seja, não é um Rinchey 3 nem um Rinchey 4. Não me indica de cara laparotomia exploradora. Mantido em internação com um pico febril diário, dificuldade de realimentar e dor na fossa ilíaca esquerda. Na tomo, o abscesso persiste. Óbvio, um abscesso maior que 2 centímetros não vai resolver com antibiótico. O que é que eu vou fazer? Lembra aqui comigo, se eu não tenho complicação, se eu não tenho peritonite purulenta, se eu não tenho perfuração, eu não preciso laparotomizar, mas eu preciso resolver esse abscesso com uma punção e uma drenagem. E eu não preciso laparotomizar o meu paciente para isso. Esse procedimento pode ser realizado através de uma drenagem percutânea guiada por tomografia. Era a melhor resposta para essa questão. Vamos lá, a nossa última questão. Vê teu vídeo, pausa aí que eu volto já para discutir ela contigo. Sobre diverticulite aguda, o que é correto a gente afirmar? Veja que a maioria das questões sobre diverticulite aguda vão se prestar a falar sobre o tratamento. O tratamento é sempre cirúrgico? Você já viu que não. Nos Rincheys 1 e 2, o tratamento pode ser clínico, no máximo, com uma punção e uma drenagem. A cirurgia de urgência ocorre primariamente nos casos em que há complicações como sangramento não identificado em pacientes estáveis. Se o nosso paciente está estável, eu posso fazer o tratamento conservador não cirúrgico. E a cirurgia de urgência, ela se presta nos pacientes com peritonite fecal ou peritonite purulenta e não com sangramento. Pacientes com pneumoperitônio podem ser tratados clinicamente? Óbvio que não, ele perfurou, ele tem cocô, tem bosta espalhada na cavidade. Eu vou fazer o tratamento conservador? Jamais. Em caso de paciente com crises recorrentes não complicadas, deve-se programar a cirurgia eletiva com reconstrução primária. Perfeito. Se o teu paciente tem várias crises recorrentes, se você não consegue fazer o tratamento com mudança de estilo de vida e mudança na dieta, você deve programar, sim, uma cirurgia eletiva e podendo fazer a reconstrução do trânsito de forma primária.
Na crise, os pacientes devem preferir uma dieta rica em fibra? Não. Na crise, a gente deve preferir uma dieta sem resíduo ou, eventualmente, dieta zero. A dieta rica em fibras deve ser prescrita para os pacientes que eles estão fazendo tratamento aí intercrise para evitar que ele desenvolva um quadro agudo. A melhor resposta era a letra D. Espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação. Se gostou, deixa aqui o teu like e envia para os teus amigos. A gente se encontra em breve. Um grande abraço a todos.